Oi, gente. Hoje eu vim aqui finalmente para fazer uma resenha e falar do livro Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Foi um livro que realmente me deu muito trabalho para ler, né? Mas o prazer também foi muito grande. A recompensa foi bem grande, né? Eu vou fazer essa resenha, esse vídeo, vou dividir com uma noção geral do livro. Depois vou falar dos personagens principais e a importância histórica dos eventos do livro, tá? Primeira coisa, vamos falar do que se trata Guerra e Paz. Guerra e Paz é um livro que foi escrito mais ou menos durante 10, 12 anos da vida do Tolstói, um dos principais escritores russos de todos os tempos. No século XIX, perto de 1865, mais ou menos. Por aí ele escreve esse livro. Ele escreve um livro que conta a história das guerras napoleônicas contra a Rússia. Rússia contra Napoleão. Abrange entre 1805 e 1812. Mas as guerras e o principal do livro está entre 1805 e 1812. Ele fala de uma nobreza, ele começa num ambiente nobre que ele mesmo viveu, que foi o Tolstói. Ele era um nobre, ele era conde, e ele fala muito bem desse ambiente, dessa sociedade que existia na época, né? Porque era o que ele conhecia. E ele vai intercalar a história das guerras de Napoleão com a Rússia, com vários personagens, um romance com personagens fictícios. Tem vários personagens históricos reais, mas mais dentro das guerras. Kutuzov, por exemplo, que foi o principal general russo, e ele é um personagem verdadeiro e ele relata, ele mistura essa coisa histórica, né, verdadeira com a ficção, com personagens que ele criou para mostrar muito como é que foi essa guerra em 1805 e 1812. Como foram essas guerras, né? 1812, a guerra, assim, Rússia com o Napoleão na Rússia é uma coisa muito importante dentro da história russa. Tanto é que depois Tchaikovsky, um dos maiores músicos russos, também fez a 1812, né? E assim, é o auge, eles têm um orgulho muito grande naquela época, então, de Tolstói, né? De terem conseguido varrer Napoleão da Europa, que ele já tinha conquistado a Europa inteira quase, né? E ele parou aonde? Na Rússia. Então eles contam como que aconteceu isso, principalmente na segunda parte do livro, tá? A primeira parte fala muito pouco sobre guerra e é mais a questão dos personagens, vai situando os personagens dentro da história, romântica e não deles, né? A vida vai mostrando como é que é a vida em Moscou e São Petersburgo. E na segunda parte, assim, da metade, não falo segunda parte, falo da segunda metade do livro em diante, são 2.000 páginas, mais ou menos, então a partir das 1.000 páginas começa, 1812. E aí muda muito a narração também, né? O Tolstói, ele entra de uma maneira mais com várias opiniões sobre a guerra, resenhas sobre a guerra que eu acho incríveis, porque é um homem de uma sensibilidade incrível, muito sábio,
e ele, no fundo, acaba falando de todas as guerras. Tem um trecho aqui do início dessa, dessa segunda metade do livro aqui no canal, vou deixar aqui para vocês ouvirem, que eu acho fantástico, me deixou assim, oh, nossa. Então isso, mais ou menos, é o Guerra e Paz. Essa guerra e paz, né? Então são as histórias de alguns personagens que, além da guerra, né, que foram criados muito para mostrarem o que aconteceu durante a guerra também. A guerra realmente acho que é o primeiro plano desse livro, mas é muito bem feito, muito interessante. E eu vou falar um pouquinho dos personagens, porque, olha, gente, olha o tanto de personagem que tem. Olha isso aqui. É um livro um pouquinho difícil na hora que você vai começar, porque além de ter esse monte de personagem, eu vou colocar aqui embaixo esse link aqui, mas vocês vão ficar malucos se forem olhar isso. Além de ter esse monte de personagens, cada um tem uma hora que ele chama de Andrei, tem uma hora, por exemplo, o príncipe, né? Esse príncipe Andrei Bolkonsky. Tem uma hora que ele chama de Andrei, tem uma hora que ele chama de príncipe, tem uma hora que ele chama de Bolkonsky. Eu ficava doida, de quem que ele está falando? Não sei. Onde está? De quem é o personagem que ele está falando? Porque do nada ele começa a falar assim, ele está falando na outra cena, aí ele muda e volta o Bolkonsky. Aí você não sabe que Bolkonsky, né? É porque você registrou lá, Andrei Bolkonsky. Não, ele pode ser chamado de Andrei de Bolkonsky. A mesma coisa, o Nicolas, o Nikolai, irmão da Natasha, tá? Também, Nikolai, Rostov. Então, eu vou falar um pouquinho desses principais personagens para situar vocês, para vocês focarem principalmente nesses. Os outros têm um papel, às vezes, meio coadjuvante, assim, mais longe e tal, é legal ouvir, mas não se ater tanto nisso, né? Senão vocês vão se perder um pouco dos outros, dos principais, né? Os três principais são o Pierre Bezukhov, que é o principal do livro, a Natasha Rostov e o príncipe Andrei Bolkonsky, são os três personagens principais do livro. E dentro de cada núcleo, cada um tem um seu núcleo, mais ou menos. O principal é o da Natasha, tá? E acontece em lugares diferentes também, né? O da Natasha, você vai ter os pais dela, que é o conde e a condessa Rostov, o irmão Nikolai Rostov, o outro irmão Petya Rostov, que é bem mais novo, né? Em 1812 ele tem 15, 16 anos. Então no início do livro ele quase não aparece, mas depois ele fica bem importante, assim, ele tem uma participação bastante importante no livro. E a prima, a Sônia, que é muito apaixonada pelo Nikolai, né? Agora, o Pierre, que é meio solitário na história, tem um pai, logo ele é um filho bastardo, né? Fora do casamento, de um conde muito rico, muito, muito, muito rico, quando começa o livro, e ninguém sabe se ele vai herdar ou não, e se ele vai virar conde ou não no início do livro, né? Mas depois, logo depois, o pai morre, então, bem no início do livro, não estou dando nenhum spoiler, então fica o Pierre, que ele vai circulando por vários lugares, ele vai passando, ele vai, passa pela casa dos Rostov, pela casa dos Bolkonsky, né? E a casa dos Bolkonsky, o principal é o príncipe Andrei Bolkonsky, filho do príncipe Nikolai Bolkonsky, e tem a irmã, que é a princesa Mária, né? O príncipe e princesa são títulos como conde, condessa, duque,
assim, não é uma coisa tipo Príncipe Encantado, nada disso não, tá, gente? Esses são os personagens principais e eles é importante vocês saberem quais são para quando vocês começarem a ler o livro. Eu achei esse livro, eu vou falar agora do que eu achei do livro. Eu achei incrível. Eu amei o livro. Um dos livros que eu mais gostei na minha vida. Foi um livro muito difícil de eu ler, porque eu quis entender os eventos históricos, né? Aqui, importância histórica dos eventos do livro, vou falar como é que eu adquiri isso também, né? Porque eu achei que era importante eu me certificar do que estava acontecendo, né? Porque se o livro fala basicamente de um evento histórico, do início ao fim, eu tenho que saber sobre o que ele está falando, né? E ele tem esse contexto assim, de estar dentro de uma sociedade que a gente não conhece, muito diferente, uma sociedade que tinha uma servidão, os servos, que é diferente de escravos, tinha uma classe muito mais. Classes bem assim estratificadas, diferentes, né? Então eu fui ler algumas coisas para. Eu tinha começado a ler o Guerra e Paz e voltei a ler, né? Eu tinha começado, fui ler algumas outras coisas e voltei, o que foi ótimo. Então eu li Catarina Grande, tem um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui para vocês verem, mas amei, Catarina Grande é demais, incrível, vocês vão ver. Imperatriz, Czarina maravilhosa, uma mulher incrível. Fui ler, fui ler sobre Napoleão, porque eu queria saber antes o que aconteceu, como é que Napoleão chegou ao poder, qual foi a importância disso. E isso foi muito importante. Aí a gente está falando da importância histórica, né? Isso foi muito importante na Europa naquela época, as guerras napoleônicas, porque havia menos de 10 anos antes tinha tido a Revolução Francesa, em 1789, 1789, né? E Napoleão surge mais ou menos em 1795. Mais ou menos ele começa a fazer as guerras napoleônicas, que ele começa na Itália. E ele, com isso, ele leva aqueles ideais da Revolução Francesa para outras partes da Europa e até do mundo. Não que ele tenha ido em outras partes do mundo, mas isso foi espalhando essa coisa. Napoleão quis um império, construiu um império que durou uns 15 anos, mais ou menos, um pouco. Mas durante esse império, ele conseguiu levar muito do que foi colocado no Iluminismo e na Revolução Francesa. As novas regras da liberdade, igualdade, fraternidade, que mudaram o mundo. Né? O mundo estava passando por uma fase de completa mudança, assim, completa, que desembocou no que a gente é hoje. Então, nessa fase, a Revolução Francesa mudou politicamente completamente o mundo. Né? Quebrou, matou uma monarquia, matou reis, e aí a França ficou desgovernada. Não tinha ninguém para governar a França, que era um dos países mais importantes do mundo. E não tinha ninguém, estava completamente desgovernada. Tinha alguns conselhos. E aí surge Napoleão. E Napoleão, ele não só Napoleão, ele conquistou e ampliou o império, né? Ele criou um império na França, ele virou imperador mesmo, mas ele administrou a França. Ele foi um grande estadista, uma coisa que a gente sabe muito pouco. Ele foi um grande estadista
e ele melhorou muita coisa, Constituição, ele criou Constituição, leis que até hoje muitas valem e que foram para o mundo inteiro. Então, muito mais humanitárias, muito mais igualitárias, que era o que vinha da Revolução Francesa do Iluminismo, todas essas ideias, né? E aí, apesar dele ter voltado para uma ditadura, né, não ter uma democracia, mas ele se preocupava realmente com o bem-estar do povo, da França. Ele foi um grande. Ele melhorou muita coisa em termos de tudo, inclusive de cidades, de estradas, etc. Né? E ele foi tentar fazer isso em todas as partes que ele saiu dominando. E, por exemplo, ele chegava ali na Itália e falava: agora isso aqui eu que mando. Chegou ali no Egito, agora que eu que mando. E colocava alguém lá para governar. De preferência, algum irmão dele, que virava rei, né? Rei de Nápoles, rei de Roma. Ou então também na Holanda, na Bélgica, que ele fez isso, né? E aí ele foi espalhando, né, esse império pela Europa, e conseguiu, na Guerra de Austerlitz, em 1805, dominar também a Áustria, que estava completamente contra a França, porque Maria Antonieta era filha do imperador da Áustria na época, então eles queriam voltar à monarquia, né, na França, que já tinha caído. E também tinha a Prússia, que é a Alemanha, e a Rússia. Eram os três, né? E a Inglaterra também, né? A Inglaterra estava meio distante ali porque não estava dentro do continente, é uma ilha, né? E sempre muito difícil de ser conquistada por causa disso. Então foi a Primeira Guerra e Napoleão ganhou. Napoleão ganhava tudo, né? Era um grande general, um grande estadista, um grande general e aí foi. E quando ele resolveu invadir a Rússia, vocês vão ver, Tolstói explica os motivos, ele fala muito, né? Que aí ele se aprofunda bastante na história, quando ele chega na segunda parte do livro. Quando ele vai falar sobre 1812, né, que Napoleão vai e invade a Rússia, e aí acontece o que acontece, e aí é maravilhoso você enxergar isso através dos olhos, ver todos esses fatos através dos olhos de um grande romancista, um grande escritor, um dos maiores de todos os tempos. Você vê essa história contada através de personagens, contada essa invasão através de personagens que o Tolstói criou, personagens fictícios que mostram como era tudo aquilo na época, né? O que estava acontecendo, e aí você sente com mais detalhes como é que foi aquela guerra, como é que foi aquela invasão, como é que Napoleão tomou Moscou, como é que foi. E é incrível, é incrível. Eu acho demais. O fato de ser histórico eu acho mais legal ainda, porque foi de verdade, aconteceu, sabe? Aconteceu e é uma história muito emocionante, né? Então, é isso. Eu acho que eu dei uma boa noção da parte histórica e da importância, né, de Napoleão e do que estava acontecendo ali quando a gente começa o livro. A Rússia era um país monarquista, né, um país que tinha um czar, um imperador. Né? Então eles eram totalmente contra, não admitiam Napoleão de jeito nenhum, porque Napoleão não vinha de uma família, ele se colocou lá como imperador e foi, né? Mas realmente o homem, ao meu ver, era um gênio e ele foi importantíssimo para
história, né, para a mudança histórica que teve, né, no mundo, no resto do mundo, inclusive nas Américas, que um pouco depois que todos os países americanos, né, fora dos Estados Unidos, assim, sul-americanos, latino-americanos, tiveram sua independência. Isso daí foi muito inspirado também, né, na Revolução Francesa e Napoleão. Ele antes dele ele virar imperador, ele era muito louvado, assim. Beethoven fez a Quinta Sinfonia em homenagem a ele, depois se arrependeu, porque Napoleão mudou, né? Mudou, depois virou imperador e etc. Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado vocês a poderem ler o livro, poderem começar a ler, que vale muito a pena, é muito lindo, é muito profundo. É uma grande obra de arte esse livro. É realmente é muito intenso, emocionante e bom.